Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez. Nós estamos dando início à nossa terceira aula de técnicas de manutenção do S2, S3, técnico em eletrotécnica, e FCE, Campus Cedro, semestre 2020.2. Cedro, Ceará, Brasil. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de técnicas de manutenção. Nas aulas anteriores, a gente estudou algumas definições trazidas, propostas pela NBR 5462, que trata justamente da manutenção. E hoje nós vamos falar sobre as principais classificações dos tipos de manutenção existentes. De cara, eu já digo para vocês que as principais que nós conhecemos é a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, reparem a diferença, preventiva, preditiva, a detectiva, manutenção detectiva e também a engenharia de manutenção. Vai ser os temas a serem abordados nesta aula e também nas próximas, caso a gente não consiga concluir todo o tema na aula de hoje, tá certo? E aí, a primeira manutenção a abordarmos, que nós vamos falar, é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, como o próprio nome já diz, ela tem a função, ela tem como característica a correção imediata de um defeito, ou programada, dependendo da situação. Mas ela está presa ao ciclo quebra-repara. Quebrou, conserta. Então, você tem que esperar, vamos usar essa palavra, né? Esperar o defeito acontecer, a falha acontecer, a pane acontecer, para só então fazer a intervenção, fazer a correção e retornar o item ao seu estado anterior à quebra. Esse tipo de manutenção, esse tipo de pensamento, né, é uma das formas mais caras de manutenção se eu a aplico desassociada de outras práticas de manutenção, da preventiva, da preditiva e etc. Então, se eu tenho na minha planta, no meu sistema, somente a aplicação da manutenção corretiva, isoladamente, é certeza de que eu vou ter grandes problemas mais cedo ou mais tarde. Certo? Aí, né? Vai dar dor de cabeça. Se você esperar a máquina quebrar para fazer alguma intervenção, né, vai ficar vendo estrelinhas, certo? Então, se eu aplico pura e simplesmente a manutenção corretiva, eu vou ter como consequência a baixa utilização anual dos equipamentos e máquinas e, portanto, das cadeias produtivas. Por quê? Por que eu vou ter essa baixa utilização anual dos equipamentos e máquinas? Porque eu vou ter mais quebras. As quebras farão parte da rotina da indústria, da fábrica, da empresa, do serviço que eu estou prestando. E se eu tenho quebra, eu tenho um equipamento impedido de executar a sua função requerida, né? Eu tenho um item qualquer que está impedido de executar essa função requerida. E se ele está impedido de executar essa função, obviamente não vai estar em operação, não vai estar utilizado, e eu vou ter uma baixa utilização daquela máquina, daquele equipamento, daquela ferramenta que foi comprada, que foi adquirida para produzir, que foi adquirida para estar sempre, ou pelo menos o mais disponível possível para executar a sua função. Mas não só isso, né? Se eu ficar só esperando para quebrar e depois corrigir, também
eu vou ser conduzido à diminuição da vida útil dos equipamentos, máquinas e instalações. Você pode até pensar, poxa, mas é um paradoxo, como assim? É um contrassenso, é um antagonismo, na verdade. Como é que vai diminuir a vida útil dos meus equipamentos se eles estão ficando parados de tanto quebrar? Ora, meu amigo, mas quando um equipamento, quando uma máquina vem quebrar, vem parar, tem todo um histórico de estrago que já foi feito. Tem todo um histórico de defeitos associados uns aos outros, que diminuem a vida útil da máquina. Exemplo, um motor que está sempre sendo acionado, está sempre quebrando por sobrecarga. Isso significa dizer que por aquele motor está sempre passando uma corrente excessiva pelos seus enrolamentos. E que o material isolante daquele isolamento está sofrendo um estresse para o qual ele não foi fabricado. E mais cedo ou mais tarde, aquele isolamento vai perder a sua característica isolante, devido à exposição a frequentes estresses, vamos dizer assim, estresses dielétricos, né? Esforços dielétricos constantes. E ele vai perder aquela característica isolante com o tempo, reduzindo a sua vida útil para a qual ele teria, caso, em comparação à qual ele teria, na verdade, caso estivesse funcionando dentro das condições normais, sem estar exposto a falhas e defeitos que levam à sua parada constante. Então, esperar quebrar também para reparar gera uma diminuição da vida útil dos equipamentos. E por último, e não menos importante, paradas para manutenção em momentos aleatórios e muitas vezes inoportunos, por corresponderem a épocas de ponta de produção, a períodos de cronograma apertado ou até épocas de crise geral. É a velha e famosa lei de Murphy, né? Se uma coisa pode dar errado, existe a possibilidade de dar errado, com certeza ela vai dar errado, né? Se uma coisa pode quebrar, se existe a possibilidade de quebrar, ela vai quebrar, e vai quebrar no pior momento. Vai quebrar naquele momento que você mais está precisando, né? Imagine aí, por exemplo, uma rede elétrica, uma rede de média tensão, tá? Que não recebe outra manutenção a não ser a corretiva. Então, eu só vou lá na minha rede, eu só vou lá dar manutenção nessa rede de distribuição, nessa rede de média tensão, quando o mundo estiver pegando fogo, quando o mundo estiver se acabando, né? Quando estiver faltando energia. Eu só vou nela quando estiver faltando energia. Aí sabe que horas é que vai faltar energia? Final da Copa do Mundo, que todo mundo está com a televisão ligada, assistindo, precisando de energia elétrica, e aí, por algum motivo, tinha uma árvore lá próxima à rede, que deu um vento grande, e a árvore caiu por sobre a rede. E sabe onde foi que a árvore caiu? Lá em cima da serra. E você vai ter que subir, que não entra carro, só entra moto, para tirar essa árvore lá de cima e corrigir o defeito da quebra dos cabos ocasionados por causa da árvore quebrada. É isso que acontece. Podem ter certeza. Tá? Pior momento, na hora que você mais está precisando, certo? E das maneiras mais difíceis de se resolver o problema. A manutenção corretiva, somente ela, leva a todos estes 3 pontinhos aí, tá? A estes 3 pontinhos que são suficientes para causar preocupação em qualquer pessoa, em qualquer técnico de manutenção. E que, claro, devem ser evitados utilizando outras técnicas de manutenção associadas à manutenção corretiva. Mas mesmo assim, aí vocês podem estar pensando, pô, então, a manutenção corretiva, ela não serve de nada para mim, eu vou parar de utilizá-la, né? Eu vou partir para outras técnicas de manutenção. Não, não é bem assim, tá? Estes pontos que foram listados anteriormente para vocês, eles dizem respeito se eu for aplicar a manutenção corretiva pura e simplesmente, tá? Mas ela não é apesar de ser uma técnica de manutenção primitiva, sim, né? Primária, a primeira coisa que nos vem em mente é a correção, é botar para funcionar novamente. Ela não significa dizer que ela não tem a sua importância. E que para que ela seja executada, é necessário toda uma infraestrutura, tá certo?
não é porque ela está sendo apresentada aqui para vocês como o patinho feio das técnicas de manutenção, que ela não precisa de uma estrutura. E olha só a importância de cada um desses pontos. Primeiro ponto aqui, ó, apesar de... Vamos ler a minha observação, né? Apesar de rudimentar, a organização da manutenção corretiva, ela precisa de pessoal previamente treinado para atuar com rapidez e proeficiência em todos os casos de defeitos. Todos os casos de defeitos previsíveis. E com quadro e horários bem definidos. Olha só porque é que eu grifei esses 3 pontos aí. Para que você tenha uma aplicação da manutenção corretiva de maneira efetiva, de maneira eficiente, eu tenho que ter pessoas que saibam corrigir. Manutenção corretiva, correção, corrigir. Ou seja, pessoas que saibam, estejam prontas, estejam treinadas, estejam preparadas para resolver problemas. Então, uma boa equipe de manutenção vai estar sempre relacionada às pessoas que compõem esta equipe. Tá? E não é qualquer pessoa, tem que ser pessoas com o devido treinamento, com um treinamento prévio, tá certo? Geralmente as equipes de manutenção, elas são compostas por no mínimo 2 pessoas, tá? E no máximo, o céu é o limite, né? Dependendo da necessidade. Mas nunca você vai ver um gestor de manutenção colocar 2 pessoas inexperientes em uma equipe de manutenção. Se a gente está falando de uma equipe, de uma dupla de manutenção, o que é o ideal? 2 pessoas experientes, tá? O mínimo, desculpa, o mínimo desejável, pelo menos uma pessoa bastante experiente, tá? E a segunda pessoa, nada contra, pode muito bem ir aprendendo com aquela outra mais experiente, mas tem que ter um pessoal treinado, pronto, preparado para corrigir. E olha o outro grifo que eu fiz aí, em todos os casos e defeitos previsíveis. Tem que ser aquela equipe de manutenção, aquela pessoa que conhece o todo daquilo em que ela está atuando. Então, se o cara é um técnico de manutenção na área elétrica, ele tem que conhecer todas as situações possíveis de defeitos que pode dar na parte da área elétrica que ele está dando manutenção. Ah, eu sou especialista em instalar tomada. Ok? Então, se eu achar uma tomada com defeito, eu sei corrigir, eu sei substituir a tomada. Ok, é ótimo, beleza. E aterramento? Você sabe localizar defeitos em aterramento? Não, minha especialidade é só em tomada. Não, então peraí. Né? Você ainda não está previamente, você não está muito bem treinado para atuar como um mantenedor, ok? Porque numa instalação elétrica, por exemplo, são várias as possibilidades. Você não vai ter que trocar somente uma tomada. Você vai passar por tomada com defeito, você vai passar com, sei lá, aterramento com defeito, defeito em aterramento, né? Você vai encontrar instalações com falta de fase, instalação com sobretensão, né? Instalação com tensão baixa, etc, etc. E aí você deve ter esse conhecimento prévio para corrigir todos esses defeitos que vier a encontrar. Então, é necessário, mesmo para manutenção corretiva, essa equipe previamente treinada e que tenha um amplo conhecimento, um amplo treinamento em todos os defeitos possíveis. Mas não basta isso para a gente seguir este primeiro ponto. Eu também tenho que ter uma escala de trabalho bem estabelecida, bem determinada. Por exemplo, se a minha planta de operação, se a minha instalação, né, seja ela qual for, ela funciona 8 horas por dia, né, eu tenho que ter uma equipe que esteja planejada, que esteja agendada, que tenha um cronograma de atuação para atender dentro destas 8 horas de atendimento, ou até mesmo além, caso seja necessário fazer intervenções em que a máquina não pode ser desligada. Mas, é claro, aí a gente já está falando de manutenção corretiva planejada. Mas a manutenção corretiva sem planejamento
vai precisar, pelo menos, no mínimo, de pessoas disponíveis para atuar naquele horário em que os equipamentos são úteis, são necessários, são utilizados. Eu estou dando o exemplo de 8 horas por dia, mas imagine, por exemplo, uma empresa em que ela está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não existe? Existe, ó. Vocês estão recebendo energia elétrica aí agora. Essa aula está sendo possível porque nós temos energia elétrica, porque nós também temos internet, etc. E são empresas que têm que estar com suas instalações funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Telefonia, internet, energia. E aí, estas empresas, elas devem ter um planejamento adequado, uma escala de trabalho adequada, com horários bem definidos, bem esclarecidos, para que nunca esta planta, nunca esta indústria, nunca esta empresa fique descoberta de uma equipe de manutenção, para que assim que der um defeito, a equipe de manutenção corretiva possa atuar. E olha que a gente está falando só de manutenção corretiva. Do contrário, os usuários, as pessoas que necessitam daquele serviço, ou a fábrica, a indústria, o processo industrial que necessita daquela máquina ou equipamento, vai ficar na mão, vai ficar parado, e aí nem a manutenção corretiva vai estar servindo, vai estar fazendo a sua ação mínima, que é corrigir. Então, o primeiro ponto é esse, pessoal treinado e com as escalas de trabalho, com os horários bem definidos. Segundo ponto, existência de todos os meios materiais necessários para a ação corretiva, que sejam, deixa eu só frisar aqui, meios materiais necessários. Aí, aparelhos de medição e teste adaptados aos equipamentos existem disponíveis rapidamente no próprio local. Então, veja o seguinte, suponhamos que eu cumpri o primeiro ponto, tá? Eu tenho uma equipe, né, da pesada, uma dupla aqui, deixa eu ver, vou pegar um nome aqui de uns alunos. Eu tenho a equipe de manutenção da Enel, formado pelo Everaldo e o Heraldo. Dupla sertaneja. Heraldo e Everaldo, Everaldo e Heraldo. São dois técnicos de manutenção porretos, cara competente, tem todo o treinamento necessário, sabe corrigir todo o problema. Estão trabalhando direitinho porque a sua escala lá está bem definida, não estão cansados, não estão com sono, né? Tem as suas horas de trabalho diárias bem definidas, bem separadinhas. E aí deu um defeito, o pessoal da Enel liga para o Everaldo e para o Heraldo para ir corrigir o defeito. Eles vão lá com todo o conhecimento deles para pôr em prática, para corrigir o defeito. Chega lá, eles encontram o defeito, o Heraldo e o Everaldo, mas para poder identificar o defeito, eles precisam, por exemplo, de um multímetro. Eles abrem o baú da viatura deles lá, não tem multímetro, porque a empresa não forneceu. Para executar o serviço lá, eles precisam estar com uma luva isolante, por exemplo, né? Eles abrem lá o baú deles, de onde eles vão material, não tem luva isolante, porque a equipe não forneceu. Entendem? No ponto que eu estou querendo chegar? Não adianta você ter o pessoal treinado, o pessoal capacitado, o pessoal com conhecimento, se você não dá as ferramentas, se você não fornece os meios materiais para o cara executar o trabalho. Que é bem parecido com o nosso terceiro ponto, ó. Meio materiais necessários. E também as ferramentas necessárias. Né? Ferramenta e meio material é bem parecido. Então, esse terceiro ponto está bem redundante aqui com o segundo. Terceiro ponto nos diz o seguinte: existência das ferramentas necessárias para todos os tipos de intervenções necessárias que se convencionou realizar no local. Ok? Então, o mesmo raciocínio. O Heraldo e o Everaldo saíram lá para atender uma ocorrência, uma falta de energia, e eles chegaram lá e precisavam verificar se tinha tensão numa rede de média tensão. Mas agora eles estão lá com o primeiro e o segundo ponto, cumprindo o primeiro e o segundo ponto. Eles vão lá, para eles desenergizarem aquela rede, eles precisam de um detector de tensão, para verificar se tem tensão mesmo. Eles abrem a maleta e encontram lá um detector de tensão. Só que o detector de tensão que eles encontram é um detector de tensão de baixa tensão. E a rede em que eles vão trabalhar é uma rede de média tensão.
E aí, serviu? Ele vai poder executar o serviço? Não vai, porque um detector de baixa tensão não pode ser utilizado num detector de média tensão. Então, eles também não têm as ferramentas necessárias. Não adiantou nada o conhecimento do Everaldo e do Heraldo, né? Não adiantou nada eles terem esses meios necessários para entrar no local, mas quando chega lá, as ferramentas não são adequadas para toda a gama de intervenções que a equipe foi preparada para trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é que uma equipe de manutenção faz tanto, né? São várias as atribuições de uma equipe de manutenção corretiva. E quanto maior as atribuições de uma equipe de manutenção corretiva, mais os meios, ferramentas, etc., e conhecimento necessários eles têm que ter para atuar, tá certo? Mas vamos lá. Cumprimos o primeiro, vamos supor que a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, né, cobertos. Vamos ver o que é que nos diz o quarto ponto aqui, ó. Existência de manuais detalhados de manutenção corretiva referente aos equipamentos e às cadeias produtivas e sua fácil acessibilidade. Manuais detalhados. Vou frisar aqui essa palavra. Então é o seguinte, eu vou mudar de dupla agora, tá? Agora a dupla que vai trabalhar é o Donizete e o Clérito, certo? Clériton e Donizete e Clériton, outra dupla aí de sertanejo. E eles obedecem a todos os quesitos. Eles têm um treinamento igual ao do Heraldo e do Everaldo. Se não for melhor o treinamento deles, são melhor que a dupla anterior, né? Os caras bem capacitados. Aí eles também têm todos os meios necessários para executar a manutenção, tá? Tem multímetro, alicate, amperímetro, etc, escada, bota, luva, todo ferramental, né? Alicate, eu acho que eu já falei, chave de boca, chave de anel, etc. Tem todas as ferramentas. Mas, tá? Eles podem se deparar, ok? Com uma situação complexa, de tal modo que aquele conhecimento prévio, aquele treinamento prévio, e é natural que isso aconteça, não seja suficiente para executar aquele serviço. Porque é um serviço complexo, é um serviço que exige um detalhamento de procedimentos, de passo a passo a serem feitos, e que, por muitas das vezes, humanamente, é até impossível, ou pelo menos muito difícil, de você ter decorado todos os passos a serem feitos. Então, vamos supor que o cara vai a campo, dá manutenção vai à indústria, por exemplo, dá manutenção em um torno CNC, ou uma fresadora, ou qualquer equipamento em que ele tem uma complexa ligação interna, interligação interna, né? Ele tem vários contactores, ele tem várias chaves, vários relés para o seu funcionamento, e aí aquele circuito interno, você, à primeira vista, tem uma certa dificuldade para compreender, dependendo da complexidade do item, e que facilitaria bastante a vida da manutenção, ter lá um diagrama unifilar, detalhando cada peça que tem lá, cada item que tem lá, para que você possa identificar o caminho que a eletricidade percorre, você possa identificar e fazer os testes dos equipamentos que estão defeituosos. Então, um manual detalhado é de suma importância para executar a manutenção corretiva. Vou dar mais um exemplo aqui, da Enel, né, de uma rede de distribuição, sempre que os técnicos, seja eletricista, seja eletrotécnico, eles saem a campo, eles saem com um diagrama unifilar atualizado de todas as redes de média tensão em que eles atuam, em que eles trabalham. Porque é impossível de decorar todos os postes de uma rede. É impossível decorar todas as chaves fusíveis, chaves seccionadoras, transformadores de uma rede elétrica. Então, a equipe de manutenção, ela não pode sair para dar manutenção em uma instalação se ela não conhece aquela instalação, se ela não tem um manual detalhado, as operações necessárias para executar aquela manutenção, ok? Mesmo o cara sendo treinado, mesmo o cara tendo muita experiência,
os manuais são indispensáveis. Mesmo sendo a dupla Donizete e Clériton, ou mesmo sendo a dupla Heraldo e Everaldo, ixi, rapaz, só foi falar o nome do Donizete que ele saiu aqui da aula, né? Mesmo sendo a dupla Heraldo e Everaldo, é necessário ter estes manuais detalhados. Eu vou já mostrar um para vocês, tá certo? É só a gente passar estes pontos aqui. Outro ponto, né, é a existência de desenhos detalhados dos equipamentos e dos circuitos que correspondem às instalações atualizadas. É um pouquinho parecido, tá? Com o ponto anterior. Bem semelhante. Desenhos detalhados dos equipamentos, circuitos e instalações atualizados. E eu acho que toda essa explicação que eu dei para o ponto anterior também serve para a explicação deste ponto que a gente acabou de ler, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. Mas não é só isso, tá? Tem mais coisas necessárias para a manutenção corretiva. Além de eu ter um pessoal treinado, especializado, além de eu ter um pessoal todo equipado, com todo o ferramental, com todos os equipamentos de medição, de detecção de falhas, etc. Além de eu ter um pessoal com todos os manuais de operação, da instalação dos equipamentos, com todos os procedimentos para a execução das tarefas, isto não é suficiente para a implementação da manutenção corretiva. Lembrando que é aquela mais simples, né? Aquela mais simples das formas de manutenção. Eu também vou precisar de ter um almoxarifado racionalmente organizado. A relação entre o pessoal da manutenção e o pessoal do almoxarifado deve ser uma relação íntima, tá certo? No melhor dos sentidos, tá? Deve ser uma relação de contato íntimo, para que o pessoal do almoxarifado, o pessoal responsável pelas compras, saibam o que comprar, saibam qual é o material que é mais necessário, saibam qual é o material que é mais demandado, certo? Por exemplo, imaginem uma rede de distribuição de energia elétrica em média tensão, em que, nesta rede, eu tenho várias ocorrências de raios, e que muitas das vezes eu tive que ir lá para corrigir defeitos de para-raios estourados, né? Ou até mesmo de redes que saíram porque não tinha para-raio instalado. Então, o que é que eu vou precisar para evitar que mais defeitos ocorram nessa rede? Instalar o máximo possível de para-raios, porque eu tive muitos problemas por questão de descargas atmosféricas, de até mesmo sobretensões ocasionadas na rede. Eu vou precisar de comprar mais para-raios. Quem é que vai fazer isso para mim? É o setor de compras, tá? É o setor de almoxarifados. Outro exemplo, eu preciso de ir a campo corrigir um defeito de uma chave fusível, tá? Uma chave fusível chegou a riou, porque houve uma sobrecarga, uma sobrecorrente, qualquer motivo, que ocasionou um defeito, e eu vou com todos aqueles pontos anteriores cumpridos. Eu vou com uma equipe experiente, e com os horários bem planejados e bem treinada, eu vou com a equipe munida de todas as ferramentas necessárias para executar o serviço, com bota, luva, capacete, vestimenta, escada, vara de manobra, todo equipamento, todo ferramental. A equipe está indo ao ponto lá do defeito para ser corrigido, sabendo o que vai fazer, localizou bem direitinho, porque ela tinha os manuais de operação, ela tinha os diagramas unifilares da rede. E o que é que ele foi fazer? Corrigir uma chave fusível, que tinha arriado, tá? O famoso canelo, né? Quando ele chegou lá, viu que o elo fusível havia partido, tinha queimado, ele localizou o defeito, corrigiu o defeito e tinha que bater a chave fusível novamente. Para bater a chave fusível novamente, ele precisava de um elo, vamos supor um elo de 6K, 6 kA, ele tinha que colocar lá. E aí foi lá pegar no baú dele o elo de 6K. Quando ele abriu lá o baú dele, tinha uma porrada de elos fusíveis para colocar na chave fusível, mas nenhum de 6K. Adiantou todo o serviço que ele fez? Ficou na mão por causa
de um elo fusível. Ah, por quê? Não, porque o almoxarifado comprou uma porrada de elos fusíveis. Mas comprou errado, comprou do que eu não estava precisando. Comprou de 3K, comprou de outros valores, ok? Mas o de 6K que eu estava precisando lá para a hora, não comprou, não tinha. Por que isso aconteceu? Por causa dessa falta de intimidade, no melhor dos sentidos, com o setor de almoxarifado, ok? Então tem que ter essa relação constante, essa troca de informação constante com o setor de compras, com o setor de almoxarifado, para saber o que é que está consumindo mais, o que é que está consumindo menos, o que é que precisa comprar de mais, o que é que precisa comprar de menos, o que é que não precisa comprar mais, o que é que precisa passar a comprar. Repito, tudo isso para executar, para praticar a manutenção corretiva. Mas não para por aí, nós temos situações mais complexas, em que contratos bem estudados, estabelecidos com entidades nacionais ou internacionais, no caso de equipamentos de alta tecnologia, cuja manutenção local seja impossível. Isso acontece, tá? Às vezes, na minha indústria, na minha empresa, eu tenho uma máquina instalada, um equipamento instalado, que é raro, que é caro, né? Que a sua produção é difícil e exige uma manutenção altamente especializada, da qual eu não tenho nos meus quadros, né? Da minha empresa. E aí, um contrato bem feito para a aquisição desse equipamento deve ser levado em consideração. Eu dou para vocês aqui um exemplo que a gente teve bem próximo aqui no nosso campus, né? Ali na nossa área de mecânica, no setor de mecânica, a gente tem alguns equipamentos bem atuais, né? Tem torno CNC, tem fresadora, né? Etc. E aí, houve que um daqueles equipamentos quebrou, deu defeito. E foi um Deus nos acuda assim, foi uma baita de uma dificuldade que eu acompanhei, né, de longe, né? Eu vi os meninos lá da mecânica conversando, né? Para conseguir consertar essa máquina. Né? Teve que ver uma empresa lá de São Paulo, né? E cobrando um orçamento bem salgadinho, né? Por um defeito que tinha lá naquela máquina. Às vezes até os meninos lá da mecânica, eles identificaram um defeito lá, o professor Alain, o professor Galdino. Mas aí, a gente não tinha os meios, né? A gente não tinha como fazer a correção, e só aquela empresa que tinha as ferramentas, os meios de fazer aquela correção. E aí a gente teve que penar, a gente, o pessoal da mecânica, né? Para fazer um contrato com essa empresa, para dar manutenção desse torno, ou foi uma fresadora, uma CNC lá, né? E para voltar a funcionar. Ok? Então, dentro do nosso campus aconteceu isso, uma coisa bem simples, bem perto da gente. Imagine grandes empresas, né? Imagine, ou mesmo pequenas, médias indústrias, que têm certos equipamentos de certa complexidade. Tem que ficar atento a esse tipo de compra que é feito e também ter bem definido, bem claro, as formas, os meios de executar a manutenção corretiva desses equipamentos. Próximo ponto, né? E não menos importante, é a reciclagem e atualização periódicas dos chefes e técnicos de manutenção. Como assim reciclagem? A gente é lixo para estar sendo reciclado? Não, não é desse sentido. É no sentido de que o pessoal que atua com manutenção está sempre se deparando com situações novas, com tecnologias novas. E é necessário que as equipes de manutenção, os técnicos de manutenção, os eletrotécnicos, se mantenham sempre atualizados sobre estas tecnologias e também sobre as novas situações que essas novas tecnologias impõem ao pessoal, ao setor de manutenção. Então, pode acontecer, por exemplo, que uma determinada equipe de manutenção se depare com um defeito totalmente novo e que eles tiveram uma certa dificuldade para enfrentar esse defeito, mas conseguiram corrigir a custas dessa dificuldade, porque era novo, porque eles ainda não conheciam. Agora, se esse defeito acontecer novamente, só que em uma outra instalação, com uma outra equipe de manutenção, para evitar que esta outra equipe de manutenção, em uma outra instalação, perca o mesmo tempo que aquela equipe perdeu aprendendo
perdeu tentando consertar pela primeira vez, esta primeira equipe que teve o primeiro problema, compartilha com as outras equipes como chegaram à solução, de modo que todas as outras equipes vão chegar à solução, à correção daquele problema, de uma maneira mais rápida, pois as pedras já foram retiradas do caminho pela primeira equipe que encontrou esse defeito novo. Entende o que eu estou querendo dizer? Esta necessidade de reciclagem, de atualização dos técnicos que atuam com manutenção. Essa necessidade, ela é constante, permanente, tá? Enquanto cada técnico de manutenção, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar atento para as novidades, para os novos defeitos que existem. Isso aí não vale só para a manutenção, não, vale para a nossa vida também, né? Dica de vida. Outra coisa importante, tudo isso só da manutenção corretiva, tá? Outra coisa importante da manutenção corretiva é o registro dos defeitos e dos tempos de reparo que se levou para corrigir esses defeitos, tá certo? Porque isso vai me ajudar a me planejar, isso vai me ajudar, por exemplo, a dar um retorno lá para o almoxarifado, porque eu tenho uma noção da quantidade de defeitos que eu estou tendo, e aí eu vou ter uma noção de quanto material eu vou precisar, ok? Isso vai servir de base de informação também para outros tipos de manutenção, como a manutenção preventiva, preditiva, tá? Saber o histórico de ocorrências, como se comporta um equipamento, a que ponto é que provavelmente ele pode vir a quebrar, pois eu já tenho um histórico dos defeitos existentes, tá? Isso vai servir lá para outra manutenção, mas lá na frente. E também o tempo de reparo, para que eu possa calcular, para que eu possa saber quanto tempo eu estou com a minha máquina parada, quanto tempo eu estou com o meu equipamento parado, e poder calcular os prejuízos, né, os investimentos necessários para não ter mais esse prejuízo em que a minha máquina ficou parada, que o meu equipamento não estava desempenhando a sua função. É uma questão de controle, de gestão, de organização, de planejamento da manutenção e que exige já mesmo na manutenção corretiva. E, claro, o quarto ponto deste slide, quarto não, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ponto desse slide, que somando com os 4 anteriores dá 9, é uma consequência, tá? Do ponto anterior. Registro das perdas de produção resultantes das paradas devidas a defeitos e a parada para manutenção. Tudo isso é necessário para implantar, para ter a manutenção corretiva na minha empresa. E o eletrotécnico, ele tem capacidade de atuar em todos estes itens aí, tá, pessoal? Desde atuando como um técnico de manutenção mesmo, tá? Que vai lá e põe a mão na massa e executa o serviço, passando pelo cara que orienta as compras da almoxarifado. Eu posso ter um eletrotécnico também no setor de compras, porque vai saber as especificações, as características do material a ser comprado, pois tem o conhecimento técnico relacionado à eletricidade. Então o eletrotécnico ele pode atuar lá no setor de almoxarifado. Ele também pode atuar fazendo gestão destes contratos de manutenção com outras empresas, tá? Verificando também esses aspectos técnicos e também de gestão. Vocês têm uma disciplina de gestão e empreendedorismo, vocês também são capazes de fazer gestão dentro da empresa, ok? E treinamento, tá? Treinamento de reciclagem e etc. Assim como este planejamento, esta organização da manutenção, o eletrotécnico também pode atuar aí em todos estes pontos, em todos esses sentidos, tá certo? Manutenção corretiva. Este modelo de manutenção pode ainda ser dividido em 2 grupos, tá? Eu estava falando para vocês de uma maneira genérica da manutenção corretiva, mas aí a gente pode, né, classificar a manutenção corretiva em manutenção corretiva não planejada, que é essa que a gente espera quebrar, né? Espera o mundo se acabar para tomar alguma atitude. E também a manutenção corretiva planejada. Vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, de cada um.
É claro que a não planejada, ela faz parte daquela vilã que eu estava falando para vocês da manutenção corretiva. Ela é reativa por natureza. Ela espera acontecer para agir. Então, qualquer planta industrial que use esse modelo, ele não gasta qualquer valor com manutenção até que uma máquina ou sistema pare de operar. E, geralmente, quando para de operar, tem muitas coisas associadas e ele não vai gastar somente com aquele defeito, mas com todas as consequências que aquele defeito trouxe. Consequentemente, o custo final para a empresa é normalmente maior do que o simples reparo do equipamento. Pois a falha no equipamento danifica o equipamento em si e todo o conjunto de outras peças, né, que estão em contato, que estão operando em conjunto com aquele equipamento. Tá? Manutenção corretiva não planejada deve ser evitada. Tá? O outro ponto é o fator de surpresa, como já falei para vocês. Se uma coisa pode dar errada, ela com certeza vai dar errada e no pior horário para dar errado. Tá? Já a corretiva planejada, ela é realizada quando o equipamento apresentou um defeito que foi identificado por outras práticas de manutenção, como a preventiva ou a preditiva. Tá? E aí, como o próprio nome diz, se ela vai ser planejada, eu tenho como me organizar para parar aquela máquina no horário em que é mais apropriado para mim. Então, por exemplo, se o meu horário de atuação da minha máquina é de 8 horas diárias, e aí eu trabalho, por exemplo, de 8 às 18, aí já vai para 10 horas, né? De 8 às 18. Mas vamos supor, seja de 8 às 18, tá? Que a minha máquina opera. E eu sei que tem um defeito para corrigir, e eu preciso intervir para a correção, eu vou deixar para fazer essa correção ou antes das 8 horas, ou depois das 18. Tá certo? Vai haver a manutenção corretiva? Vai, porque o defeito existe, né? Não foi um defeito crítico, por exemplo, ou um defeito maior, mas aí eu tenho como me planejar para corrigir aquele defeito, e aí eu vou ter tempo para deslocar a equipe de manutenção, tá? Eu vou ter como programar os horários da equipe de manutenção, porque eu sei o horário que eu vou executar, eu sei o tempo que eu vou gastar com manutenção, porque está indo lá bem preparado. Eu vou ter tempo de verificar se tem material no almoxarifado e se precisa comprar fora ou não. Enfim, eu vou ter como me planejar. E, consequentemente, né, eu vou ter custos significativamente menores, claro, se eu executasse a manutenção corretiva não planejada. Bom, eu queria compartilhar com vocês mais estas duas aulinhas aqui, lá do Telecurso 2000. É bem interessante, tá certo? E são de dois cursos diferentes, né? Lá no Telecurso 2000 tem um curso só de manutenção mesmo, eles têm um curso de administração da manutenção, que é aquela coisa voltada mais para gestão. É claro que eu não vou compartilhar com vocês aqui agora, neste vídeo ao vivo, porque fica chato, né? Um vídeo de um vídeo, já pensou? Mas vai estar disponível para vocês no Google Sala de Aula, assim que nós concluirmos aqui, certo? Eu peço que vocês, por favor, assistam, porque é um material de qualidade, tá? Apesar de antigo, mas um material bom, tem umas informações interessantes, que vai só corroborar, né, o que nós falamos, vai fortalecer o que nós falamos hoje de manutenção corretiva. Antes de passar para outro tema, eu acho que eu quero deixar esse tema para a nossa próxima aula, eu quero mostrar para vocês, voltando para aqueles pontos, tá? Que a gente falou aqui, ó, a manutenção corretiva, esses aqui, ó, existência de ferramentas, de manuais, de desenho, etc. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns exemplos destes materiais que a Enel utiliza. Deixa eu abrir aqui meu arquivo rapidinho. Eu acho que nós ainda não estamos com uma hora de aula, né? Dá tempo demais para a gente ver. Eu acho que uma hora de aula é o suficiente. Então, dá tempo de eu abrir aqui os meus arquivos, documentos técnicos. Só um momento.
Eu vou abrir aqui um documento da Enel que trata de manutenção. Pronto. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Para a apresentação. Uma tela. Então, vejam o seguinte, ó. Por exemplo, esse procedimento, tá, que aqui da Enel, ele é de 2014. Eu tinha salvo justamente da época que eu trabalhei, né, que nem era Enel, na época era Coelce. Foi justamente nesse ano, foi 2014 que eu saí da Enel? Não, foi em 2012, né? Eu consegui pegar lá, inclusive, depois que eu saí. Que documento é esse? É um procedimento de execução, que trata do atendimento emergencial em redes aéreas de média tensão desenergizada e baixa tensão energizada ou desenergizada. O que é isso? É um procedimento de manutenção corretiva. Olha só, atendimento emergencial. Faltou energia, os caras têm que correr lá, de emergência, para corrigir a situação. E eu estou falando de manutenção corretiva. Isso aqui é um procedimento de manutenção corretiva. E mesmo sendo um procedimento de manutenção corretiva, eu preciso de todo esse documento aqui. Eu preciso de todo esse detalhamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês o índice, por exemplo, né? Ó. Ele traz o seguinte, né, aqui no sumário, no índice. Objetivo, referências, aplicação, características da instalação, avaliação de risco, aqui entra a parte de segurança, recursos humanos e materiais. E aí ele diz, ó, os tipos de equipes disponíveis de manutenção, equipe de rede, equipe de ramal, equipe pesada, equipe de apoio. Esse procedimento aqui, ele lista, né, como é que deve ser composta uma equipe, e mais na frente, inclusive, ele dá o passo a passo de cada situação que essa equipe vai encontrar e como eles devem atuar. Então, por exemplo, a atuação em um elo fusível e uma chave de ramal. A chave fusível que eu falei para vocês. Lá tem o passo a passo bem certinho do que eles devem fazer na página 17. Eles encontraram um problema de uma ligação invertida. Lá na página 20 tem o passo a passo direitinho do que eles devem fazer, tá certo? E assim por diante, ó. Vamos pular aqui para a parte em que ele detalha as turmas, tá? O que é que uma turma, como é que é composta uma turma? Ó, por exemplo, ó, a equipe de rede. Uma equipe de rede ela é composta por um eletricista, que é motorista, e por outro eletricista, por 2 eletricistas, uma equipe mínima, né, de manutenção. E existem os procedimentos previstos que eles podem fazer. Então, a equipe de rede, ela tem previsto no procedimento a possibilidade de fazer todos esses serviços. Religação em unidade consumidora, no medidor, medição de potencial elétrico, atuação em elo fusível de subestação particular, parará, né? Corrigir tudo isso, ó. Curto-circuito na tubulação, defeito em conexão, condutor solto do isolador de média tensão, ramal de ligação quebrado, fechamento de jampa, tudo isso essa equipe de rede pode fazer, tá? E tem mais aqui ainda, viu? Ó, eu não vou ler tudo para não me deter, tá? Para a gente não perder mais tempo e acabar demorando. Aí tem a equipe de ramal, tá? Com todas as suas características. Equipe pesada, né? Que tem 3 eletricistas, mais o motorista, que também é operador de guindal, tem eletricista, mais um chefe de turma. Equipe de apoio, recursos materiais, etc. Tá? Agora, veja só aqui o procedimento que diz o que é que uma equipe deve fazer sempre que vai executar algum serviço. Tem todo um passo a passo. Então, o primeiro passo, ele tem que estacionar a viatura bem direitinho, e tem um procedimento só para ele estacionar a viatura corretamente lá no local onde vai fazer o atendimento. Segundo passo, falar com o cliente. Terceiro passo,
planejar a execução da tarefa fazendo uma análise preliminar de riscos, aquilo que a gente viu lá em HST, informar o centro de serviço, preparar o veículo para a execução da tarefa, sinalizar a área, tem um procedimento só para sinalização, selecionar as ferramentas e equipamentos que ele vai utilizar e equipar-se com os equipamentos de proteção inicial. Tudo isso são só os procedimentos iniciais. Feitos os procedimentos iniciais, ele vai agir de acordo com cada tarefa. Como, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de tarefa onde ele vai medir o potencial elétrico de uma unidade consumidora. Então, ele vai fazer todos aqueles procedimentos iniciais que a gente acabou de ler e vai continuar fazendo mais um procedimento. Então, o procedimento diz que ele tem que, por exemplo, desligar o disjuntor da unidade consumidora. E aí, terceiro passo, fazer a inspeção no quadro, verificar se o disjuntor desligado desapareceu o potencial, informar o cliente para a correção, verificar a existência de... Tá vendo? Ó, tudo, eu não vou mais me deter ainda mais, porque está tudo bem, é tudo bem detalhado, né? Então, não tem como o cara da manutenção, como o técnico da manutenção, errar. Ele tem o passo a passo aqui, e é só cumprir, e é só fazer, tá certo? Outro exemplo aqui de atividade. Vamos pegar outro exemplo. Atuação de elo fusível em um transformador de distribuição. Esses transformadores que a gente encontra na rua, tá? Então, primeiro passo, fazer todos aqueles procedimentos iniciais que a gente acabou de ler. Estacionar a viatura, né, falar com o cliente, se apresentar, etc. Aí, próximo passo, depois que ele fez todos aqueles procedimentos iniciais, caso o transformador esteja energizado por uma das fases, comunicar ao centro de controle para desenergizar o transformador completamente. Depois, abrir a chave fusível. Nos casos em que não seja possível o acesso com a escada até o local da chave fusível, as operações de abertura e fechamento poderão ser feitas a partir do chão, com a utilização de até 5 segmentos de várias manobras. Passo 3, fazer uma inspeção visual na rede, na estrutura, no poste, para localizar o defeito que ocasionou o rompimento do elo no transformador, né? Verificar rompimento de barramento, quebra de isolador, curto-circuito, etc. Próximo passo, identificou o defeito, vai lá e corrige o defeito. Depois de corrigido o defeito, você vai lá e faz os procedimentos finais, que também está listado logo acima. Enfim, né, nós temos aí um exemplo de procedimento que uma equipe de manutenção deve ter. Mas não somente isso, ó, nesse procedimento está listado todo o passo a passo, mas também está previsto todas as ferramentas, todos os materiais que uma equipe de manutenção deve ter. Só um instante que eu vou já localizar aqui para vocês. Está aqui, ó. Olha só. Como eu disse para vocês, não adianta a equipe de manutenção ir a campo e não ter ferramenta, não ter com que trabalhar. Então, para que uma equipe possa ir a campo, além de todo o conhecimento, além de todo o treinamento, além de seguir o procedimento, tem que ter as ferramentas necessárias para executar esse serviço. Olha aqui o checklist de uma turma que tem, acho que é uma turma de rede, né? Que eles têm que carregar na viatura deles, ó. Tudo isso daqui. Alicate bomba d'água, alicate universal, alicate roteiro perímetro, balde de lona, bandeirola, bateria, bloqueador, bota, buzina, bypass, canivete, capa de chuva, capacete, curso de segurança, curso de formação de eletricista, chave de regulagem, chave de roda, chave magnética, chave de fenda, kit de EPIs, conjunto de várias manobras, rádio para comunicação, cone para sinalização, conjunto de aterramento de baixa e média tensão, e por aí vai, ó. Espora, estoque de primeiro socorro, facão, fardamento, farol auxiliar, luva de cobertura, luva de borracha, macaco pro carro, né? Placa de advertência, os procedimentos de execução, sacola para conduzir material, sacola para conduzir luva, tesourão, e por aí vai. Viu só? E isso tudo é para uma equipe de manutenção corretiva, certo? Todo esse procedimento. E não só isso. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o procedimento. Mas lembra que tinha um outro ponto lá que a gente abordou? A existência de
desenhos detalhados, né, dos circuitos que eles vão atender. Então, eles têm que ter esse procedimento à mão, tá, em mãos, mas não somente esse procedimento, e também um diagrama unifilar, detalhado da instalação em que ele vai acessar. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um diagrama unifilar aqui da cidade de Seto, bem resumido. Acho que isso aqui eu devo ter um mais detalhado aqui. Vamos pegar esse aqui. Pronto, esse aqui é da cidade de Lavras da Mangabeira. Eu tenho um diagrama unifilar, por exemplo, de um circuito da rede de distribuição urbana lá de Lavras da Mangabeira. Então, o cara que vai a campo, para dar manutenção lá na zona urbana de Lavras da Mangabeira, ele tem que estar com um circuito desse em mãos, tá? Identificando aqui, ó, os transformadores, tá certo? Esses triângulos são transformadores. Essas chavezinhas aqui parecidas com cifrões, com cifrão, são chaves fusíveis. Estas outras chavezinhas aqui são chaves seccionadoras. Então, o cara que vai a campo, ele deve conhecer também a instalação que ele está operando, uma parte, né? E também o todo de onde ele está inserido, de onde ele está atuando. Então, o cara que vai dar manutenção lá em Lavras da Mangabeira, na zona urbana, e aí ele vai lá no Banco do Brasil, deu um defeito lá na chave fusível que sai do Banco do Brasil. Meu Deus do céu, onde é o transformador que vai para o Banco do Brasil? Está aqui, ó, no circuito, ó, transformador do Banco do Brasil. Ele vai lá em cima e localiza, qual é o código da chave que eu vou operar? Está aqui o código da chave, MR6670. Lá tem um elo disparado, eu vou precisar de um elo fusível de quanto? De 10K, está previsto aqui no circuito. Então, são todas essas informações que um técnico de manutenção, no caso aqui um eletrotécnico ou um eletricista, eles devem ter posse, né? Eles devem estar preparados. E veja só que nos nossos exemplos aqui, eu dei apenas exemplos de técnicos de manutenção que atuam em redes de distribuição, tá, de energia elétrica, mas isso vale, esse raciocínio vale, essa filosofia vale, esse pensamento vale, todos estes pontos valem para todo e qualquer serviço de manutenção, tá? Não somente manutenção elétrica, manutenção hidráulica, pneumática, eletropneumática, e etc, tá? Por aí vai. Manutenção industrial, manutenção residencial, manutenção predial, etc, etc. Tudo isso precisa de todos esses pontos mínimos necessários para executar a manutenção corretiva. E o próximo tipo de manutenção a ser abordado no nosso conteúdo é a manutenção preventiva, como já está aí na nossa telinha, né? Manutenção preventiva. No entanto, a nossa hora já vai um pouco avançada, estamos quase fechando 1 hora de aula. Eu vou encerrar por aqui com vocês, vou encerrar a nossa gravação. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à disciplina, vocês podem estar me perguntando assim que eu encerrar essa gravação. Para vocês que assistiram até agora, meus parabéns pela paciência, pela audiência, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Não vão se embora não, que eu vou deixar aberto caso vocês queiram tiver alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta.